Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Derrota russa, o fracasso da zona tampão. Neste vídeo nós analisamos o colapso da estratégia russa em tentar criar uma zona de exclusão na fronteira ucraniana, o que Vladimir Putin e a sua gangue chama de zona tampão, com centenas de baixas confirmadas e ataques repelidos em Kharkiv e Sumy. Mostramos como a defesa ucraniana neutralizou as ambições do ditador da Rússia. Entenda por quê. As táticas de dispersão do Kremlin não estão surtindo efeito e como a resistência ucraniana mantém as linhas intactas. Inscreva-se agora, porque aqui você vê a verdade. Você que não é inscrito, conto com você. Peço a todos que deixem um like, compartilhem este conteúdo e façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Então, vamos seguir este roteiro, né, do título, né, esse colapso da estratégia de Putin, que fica justamente na fronteira da Ucrânia com a Rússia, ali perto de, na região, né, fronteiriça de Sumy e de Kharkiv. E eles tentaram fazer isso diversas vezes, não conseguiram. O Putin teve essa ideia, na realidade, depois que a Ucrânia tomou primeiro a província de Kursk, e parte dela, uma parte grande, estava sob controle da Ucrânia, mas depois ele ganhou uma ajuda dos Estados Unidos, que cancelaram temporariamente durante uma semana o compartilhamento de informações. O Trump sempre dá uma ajudinha, né? Então, aí como cancelaram a observação sobre os movimentos das tropas russas, os ucranianos ficaram cegos, não viam, e os russos vieram e fizeram os ucranianos recuar, fizeram um ataque surpresa e os ucranianos não tiveram tempo de prever. Como agora ele suspendeu as sanções do petróleo, ou seja, na hora que a Rússia está mal, alguém dá uma ajudinha, né? São Trump, né? São demônio Trump que dá essa ajuda a Vladimir Putin seguidamente quando ele precisa. São dois homens de muita fé no demônio na realidade. Bom, e depois a Ucrânia ainda estendeu para Belgorod, mas desde que tem agora o compartilhamento de informações, não somente dos Estados Unidos, mas da França também, ou seja, a Ucrânia está conseguindo manter as posições e eles nunca conseguiram tirar, já faz mais de ano, e que eles conseguiram tirar de Kursk tampouco de Belgorod os ucranianos, sendo que os ucranianos tiraram dos russos essa parte do território russo que eles estão ocupando. A Rússia fracassou em sua tentativa, então, de estabelecer essa zona tampão, que é o sonho deles, e ainda estão tentando naquela região. Apesar da pressão constante, as forças de ocupação não conseguem consolidar posições que garantam a segurança do território russo contra as contraofensivas ucranianas. O plano do ditador da Rússia, ele previa a criação de um cordão sanitário, que também pode ser chamado área de exclusão, cordão sanitário, de 20 quilômetros dentro do território ucraniano. Mas a realidade, no teatro de operações, nas linhas de frentes ali naquela região, mostra um cenário de estagnação. Nas regiões de Sumy e Kharkiv, os combates permanecem intensos, porém sem qualquer avanço territorial, pelo menos que seja significativo. Esses dias eu vi, olha, a Rússia avançou. Um tal de Deep State, que às vezes eu cito aqui também, o Deep State falou, hoje, ela avançou em Kharkiv e Sumy. Aí eu fui ver, não avançou em lugar nenhum, ela avançou, ela fez o ataque, mas ficou no ataque porque não tomou nada, teve que correr para trás e deixar os mortos para trás também. Então não tem nada significativo por parte dessas tropas moscovitas enviadas pelo ditador da Rússia. Representantes do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia confirmam que os russos estão tentando expandir o controle novamente, mas esbarram em uma linha de defesa intransponível. A pressão russa concentra-se nos distritos de Kotin, Yunakivka e Krasnopilya, além das áreas críticas de Zolochiv e Volchansk. As outras eram em Sumy, essas são em Kharkiv, né? Na direção da cidade de Volchansk, especificamente perto de Volchansky, que é uma vila perto da cidade de Volchansk. Então, Volchansk é a cidade, e daí tem uma vila, Volchansky Kutory. As unidades russas
tentaram romper as linhas por diversas semanas sem obter êxitos. A única coisa que eles ganharam foi perder material bélico e perderam muitas vidas ali naquela região. Recentemente, o comando russo mobilizou forças consideráveis em direção às vilas de Tiarne e Nesterne, utilizando ondas de infantaria para tentar forçar a passagem. A Brigada de Guarda de Fronteiras, GARD, resultando em um salto catastrófico para os russos, mais de 600 baixas nessas tentativas. Após sofrer estas mais de 600 baixas em apenas 3 semanas, a atividade russa na região diminuiu drasticamente. Que nem ontem, anteontem, os ataques ali foram praticamente para marcar ponto. Não sei por que eles fazem ataques para marcar ponto, para incomodar, e eles sempre acabam tendo baixas. E acaba esgotando as unidades russas da linha de frente e baixando mais o moral das tropas. Atualmente, a inteligência ucraniana não observa preparativos para novas ofensivas massivas, indicando que os reforços que chegam, eles chegam apenas para repor perdas, ou seja, tapar buracos. Não tem reservas estratégicas novas na região. Aliás, em todo o teatro de operações não tem. São raras, né? Pelo que a Ucrânia e a inteligência militar ucraniana está observando. São muito poucas as que vêm. Na realidade, a Rússia não tem mais essas reservas. O que ela faz é remanejamento de tropas, mas para aquela região não está fazendo. Porque os russos estão sendo severamente desfalcados, não possuem o poder de fogo necessário para uma ruptura estratégica definitiva naquela região de Sumy e de Kharkiv. Recentemente foram registrados ataques russos em nível de pelotão, em 3 regiões distintas, em todo o teatro de operações. Então, teve uma das regiões, era a localidade lá no leste, de Chasiv-Yar. Inclusive, eles usaram algumas unidades blindadas e tanques de guerra. Note uma coisa, parênteses, os tanques que eles estão usando, foram observados pela Ucrânia, não são os T-72 recalchutados, que eles tinham bastante, que são da década de 70, da era soviética. E também não são os T-90, que daí já é da era Putin, vamos dizer assim, após o desmembramento da União Soviética. Eles têm muito poucos ou não tem mais, pelo menos na linha de frente quase não se vê. São todos tanques com blindagem fraca, face aos armamentos que a Ucrânia tem hoje, da década de 50, ou seja, da Segunda Guerra Mundial ainda, já no pós-Segunda Guerra Mundial. Os analistas militares apontam que esses ataques realizados até mesmo com motocicletas, que eu relatei ontem, e caminhões, não afetarão o curso da guerra em 2026. Né? Para a Rússia, eles não vão conseguir nada, vão conseguir muitas baixas, como sempre. Acho que os militares lá não se atinam isso, não tem isso na cabeça corretamente. Né? O Instituto para o Estudo da Guerra enfatiza que não existem evidências de sucessos táticos russos nesses movimentos, que mal ultrapassam alguns a linha da morte estabelecida pelos ucranianos. Não chegam na linha de contato, não ultrapassam a linha de contato. O que ultrapassa a linha do contato, na realidade, são algumas forças minoritárias que conseguem se infiltrar, ou seja, são aqueles grupos infiltrados de 3 a 5, às vezes os grupos agora têm alguns grupos maiores de 10 pessoas, alguns grupos de combate, mas que eles têm sido sistematicamente identificados e eliminados pela Ucrânia. Acredito eu, pelo menos, que essas ações isoladas tenham natureza de reconhecimento, visando testar defesas ucranianas antes de possíveis operações de maior escala. Pode ser isso, mas eles já fizeram operações de maior escala anteriormente e deram com os burros na água. Disseram que na região ali de Kharkiv tinha conquistado Kupiansk sem nunca estarem dentro. Eles tiveram lá pequenos grupos infiltrados, como deve ter agora também. Eu relatei, acho que uns 2, 3 dias atrás, que tinha lá uns 20 homens infiltrados e cercados em Kupiansk, na região da província de Kharkiv. Contudo, para alcançar qualquer efeito tangível, a Rússia precisaria empenhar recursos novos que não possui disponíveis. Né? A tentativa russa de criar uma impressão de ofensiva simultânea em várias regiões, ela apenas dissipa seus recursos humanos, das suas tropas, né, e materiais sem produzir resultados. Mesmo no noroeste de Uliápoli, que é lá embaixo, lá no leste, diferente da onde eu estou falando, né,
reservas estratégicas foram supostamente aplicadas. No entanto, os russos continuam enfrentando dificuldades insuperáveis para atingir seus objetivos. Na realidade, essas reservas estratégicas foram para tampar as baixas, tampar os buracos. A superioridade defensiva e a resiliência das forças ucranianas garantem que a fronteira ela continuará intacta, continua, e acredito que esse ano inteiro não vai ter uma grande mudança de posições aí, o que é esperado que a Ucrânia faça uma contraofensiva também agora no verão. Os russos acho que estão jogando uma nova ofensiva, como eu já relatei ontem, agora para o verão, que ainda estamos na primavera lá. Concluindo, a tentativa de criação de uma zona tampão transformou-se em um cemitério, na realidade, para milhares de soldados russos. A Ucrânia mantém o controle das áreas fronteiriças e demonstra que qualquer tentativa de violação de sua integridade territorial custará caro para os russos. A estratégia ucraniana em neutralizar os ataques antes que ganhem profundidade tem funcionado muito bem, está isolando e espremendo as intenções moscovitas do seu ditador. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Aqui você viu a verdade, inscreva-se no canal, peço a todos deixem o like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, agradeço, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.